Olá, pessoal, são 18 horas e 5 minutos. Hoje é dia 7 de dezembro de 2020. Vamos dar início a mais uma reunião técnica da nossa Academia de Ciências Farmacêuticas no Brasil. Como diz a tradição, o nosso presidente, Acácio Alves Souza Lima, normalmente inicia as reuniões, mas na falta do doutor Acácio, eu vou pedir para que o nosso presidente emérito, professor Lauro Domingos Moreto, assuma a palavra. Professor Lauro, está com você. Pessoal, muito boa tarde. É um grande prazer, né? E vamos fechar o ano com uma das apresentações mais esperadas este ano, que era ter um diretor da Anvisa entre nós, né? Nós tivemos alguma dificuldade de finalizar a agenda com a doutora Alessandra, mas ainda no encerramento do ano conseguimos que ela pudesse flexibilizar a agenda dela para nos atender. Então, queremos deixar nosso agradecimento por ela se esforçar em nos atender. E, pelo que eu vi, ela tem uma apresentação enorme. Ela deve ir até às 8 horas da noite hoje, viu? Mas a gente vai conseguir chegar um pouquinho antes das 8. Foi um grande prazer tê-la aqui conosco, Alessandra. Nós tivemos um relacionamento relativamente pouco intenso durante a sua gestão. Tínhamos programado você para fazer uma apresentação na FCE, a FCE foi cancelada, mas foi muito gratificante tê-la conosco no lançamento do livro de métodos alternativos em Brasília. Ainda hoje, eu me lembro da sua emoção em ver um livro, né, de métodos alternativos lá em Brasília. Ela quase chorou, Henry, né? Ela ficou emocionada de ter um livro com esse teor e me tocou muito, tocou também ao Marco Antônio. Falei, nossa, ela ficou emocionada por ver um livro que foi um grande esforço da academia naquela oportunidade. Mas hoje nós queremos ouvi-la sobre o tema que você escolheu para nos apresentar aqui, e certamente vai ser muito importante para o nosso pessoal que acompanha a Anvisa e acompanha todos os assuntos de ciências farmacêuticas de hoje. O nosso presidente Acácio hoje me mandou uma mensagem que tinha problemas lá no interior, na casa dele, e que talvez não pudesse entrar. Mas certamente ele vai entrar ainda no decorrer da apresentação, mas ele não estaria presente na abertura. Por isso, damos por aberta a nossa sessão, né? E o Henry continua conduzindo o nosso evento. Muito obrigado. Bom, na condução daqui da nossa sessão, professor Lauro, pelo que eu tinha entendido aqui, o doutor Leonardo, ele vai fazer o papel do nosso mestre de cerimônias, é isso, doutor Léo? Não, ele é o moderador do evento e vai apresentar a doutora Isso, o moderador, exatamente. Não, agora você me falou isso aqui, Laura, eu fiquei preocupado, que eu falei, era eu o moderador, eu não estava preparado. Mas não, é o doutor Leonardo Teixeira, acadêmico titular da Academia de Ciências Farmacêuticas do Brasil, quem eu convido para fazer a moderação da nossa sessão. Doutor Leonardo, com você a palavra. Obrigado, Henry. Boa tarde a todos. Bem-vindo ao webinar Covid-19, a atuação da Anvisa frente à pandemia, com a nossa convidada, a doutora Alessandra Bastos Soares, diretora da Anvisa. E depois eu vou contar como eu a vi a primeira vez, tá? Mas isso é lá no final, para quem ficar. Em nome do Dr. Acácio Alves de Souza Lima Filho, presidente da Academia de Ciências Farmacêuticas do Brasil, e Dr. Lauro Moreto, né, Domingos Moreto, nosso presidente emérito, agradecemos a ilustre presença de todos vocês aqui neste simpósio. Agradecemos também aos mantenedores e apoiadores da Academia de Ciências Farmacêuticas do Brasil, nominalmente Sindusfarma, MS, Eurofarma, FCE Pharma, BD, Dissotax, Fortune Engineering, Hipofarma, Schott, SG OMP, Thermo Fisher, Witton Brasil, Conselho Federal de Farmácia, ABC Pharma, Conselho Regional de Farmácia de São Paulo, Sociedade Brasileira de Medicina Farmacêutica, SBMF, Sincamesc, Sindicato dos Farmacêuticos do Estado de São Paulo, Unifar, USP e UPFarma. Obrigado a todos vocês. O objetivo hoje do nosso evento é apresentar as medidas de maior impacto adotadas pela Anvisa e expor o panorama geral com ênfase às atividades da diretoria, medicamentos e produtos biológicos, ao qual a doutora Alessandra é diretora.
E a nossa convidada, então, ela é farmacêutica, formada pela Universidade Metodista de Piracicaba, membro da Sociedade Brasileira de Coaching, com certificação em personal e profissional coaching e líder coach, 19 anos de atuação como responsável técnica em diversas empresas do setor farmacêutico, gestora nas áreas de assuntos regulatórios, qualidade, logística, suporte regulatório na área de marketing e vendas, e interface com órgãos reguladores competentes, com o Sistema Nacional de Vigilância Sanitária e com o Sistema Único de Saúde. Doutora Alessandra, é um prazer tê-la conosco, né? Eu te passo, então, a palavra que a gente possa, então, debater. Eu peço aos convidados que escrevam no chat as perguntas, para que, ao final, a gente possa, então, moderar as perguntas e terem um evento com a nossa ilustre presença, com a ilustre presença da Alessandra. Obrigado, Alessandra. Queridos, é uma alegria que eu não consigo medir nem contar estar aqui essa tarde com vocês. Doutor Lauro, eu sou uma fã do senhor há muitos anos. Quem não é fã do senhor, a gente desconfia. Então, quero agradecer ao doutor Acácio, que é o presidente, agradecer a todos vocês pelo carinho, pelo convite atencioso, né? Pela compreensão, realmente foi uma dificuldade. E, doutor Lauro, eu lamento absurdamente que os nossos encontros, inclusive os presenciais, tenham sido interrompidos. Mas, como a vida é boa comigo, eu tenho certeza que a gente ainda vai se encontrar muitas vezes. E eu confirmo da minha gratidão e da minha emoção em participar do lançamento daquele livro, dos métodos alternativos, porque desde sempre, desde aluna, eu sempre questionei muito os métodos tradicionais para testagem, né, de produtos, segurança, enfim. E quando eu vi aquele livro sendo lançado, e assim, num ambiente muito harmônico, inclusive, e foi muito bem recebido pela casa, e eu levei alguns exemplares para a Anvisa, e as pessoas ficaram muito impressionadas com aquela obra. Então, assim, eu, enquanto farmacêutica que sou, e sou uma farmacêutica apaixonada, eu agradeço a todos vocês que construíram aquela obra, porque realmente faz e fará toda a diferença. Eu acredito muito que a gente vai conquistar, né? Nesse sentido, muitas coisas ainda. Por tudo, né? Aí, enfim, vai da crença e da característica de cada um. Então, muito obrigada pela oportunidade de estar aqui. Obrigada por esse carinho enorme, né? Enfim, e por poder conviver com pessoas de tanto gabarito, né? Eu já vi aqui várias pessoas queridas que chegaram para o evento, então eu agradeço a todas que estão aqui presentes, porque já estive com algumas delas em outros eventos, né, como a Thelma, e o dia foi um dia pesado, mas eu me sinto muito contente de ver que as pessoas estão aqui para ouvir um pouco do que a gente tem para entregar, né? Tentei ser bastante... Eu vou compartilhar agora, Léo? Posso compartilhar já ou aguardo? Posso compartilhar. Eu vou tentar ser o mais sucinta possível, porque, de fato, a apresentação ficou extensa no meu entendimento. Mas eu vou usá-la como guia. Eu achei interessante porque aqui tem todas as normas que nós da segunda diretoria construímos ou ajudamos a construir, né? Então, para muitos aqui pode servir de consulta mesmo, né? Para o que serve a norma, quando ela foi publicada, até quando ela vale, enfim. Mas não vou me ater muito, porque tem muito escrito. Eu acho que eu estou me sentindo muito à vontade. Peço ao Leonardo para fazer interferências quando vocês acharem pertinente e interessante. Então, eu propus ao doutor Lauro falar, de fato, do que a nossa agência fez
dar um panorama geral do que a nossa agência fez quando chegou o Covid. E foi uma virada de ano muito surpreendente, porque nós viramos o ano e aí tivemos um novo diretor-presidente, né? Doutor Dib se despedia da casa, doutor Barra acabava de chegar à casa, assumiu de forma interina a presidência, muda um pouco a gestão, e em janeiro eu recebi de presente mais uma diretoria. Então, estávamos à frente da segunda diretoria, que cuida de medicamentos, produtos biológicos e alimentos, e também estive à frente da diretoria de portos, aeroportos e fronteiras, e monitoramento. E foi uma experiência sensacional, porque muitas coisas, além da diretoria que cuida de registro de medicamentos, eu pude entender um pouco mais sobre a nossa Anvisa. O que nem sempre as pessoas, ainda aquelas que convivem com a nossa agência, nem sempre fica muito claro o papel de cada diretoria e de cada gerência. Então, às vezes, a pessoa tem muito foco no que é o registro, mas não faz ideia, às vezes, do que é a importação. E, para mim, foi riquíssimo, né? Ampliou muito o meu entendimento. E aí começou o trabalho frente ao Covid. E foram dias muito desafiadores, né? Tem sido ainda, mas imediatamente nós tivemos que organizar os grupos, né? Que seriam pontos focais para essa discussão. Muitas demandas do governo, muitas demandas da sociedade. Foram incêndios acontecendo, de fato, porque eram situações muito novas. Nunca havíamos passado por situações como aquela, por exemplo, de fechamento de aeroporto. Eu estava à frente desta... Então, foram decisões dificílimas, pensar em quem estava chegando, quem estava saindo, quem estava voltando para casa, em que situação estava voltando. Já no mês de março, tivemos a questão, foram as primeiras falas em torno de medicamentos para o enfrentamento do Covid. Então, tivemos todos os pedidos para estudar a hidroxicloroquina, a cloroquina, a ivermectina, nitazoxanida, outras drogas, né, que supostamente poderiam servir para o enfrentamento. Então, foram muitos desafios. Muitos. Nós tivemos que reorganizar a casa, reorganizar os fluxos, porque a agilidade nesse momento era imprescindível. E em nenhum momento eu pude deixar de pensar na seguinte situação. Além do Covid, existia o dia a dia do setor produtivo. E eu não estou falando só de medicamento, eu estou falando de uma forma geral, né, enquanto agência. E eu imaginava todas as situações limitantes que chegaram. E o que nós faríamos frente a isso tudo? E o pós-Covid, que eu acho que a gente começa, né? Veio a segunda onda, ok, a gente está tendo que rever certos protocolos e tudo mais, mas naquele momento, como é que vai ser? E eu me recordo bem, houve uma reunião, eu muito teimosa, sinestésica, porque eu não queria deixar de trocar abraço com ninguém. Thelma deve lembrar disso. Eu disse assim, numa das últimas reuniões presenciais com todo mundo lá, eu não vou deixar de atender ninguém. Enquanto a casa estiver com a porta aberta, eu vou atender. E 15 dias depois, fechou tudo. E aquilo foi violento. Foi muito difícil, muito. E tivemos que fazer a roda girar. De um jeito diferente, né? Montamos o comitê na GGMed, composto pelos gestores, né, que tratam de medicamento, mas mais precisamente aqueles que têm temas que são, de fato, afim com o Covid, e um trabalho, assim, exaustivo. Então, não tem fim de semana, não tem feriado, a gente se fala o tempo todo. Muitos repórteres nos perguntam isso. Muitas pessoas têm dúvidas. Aquelas que não convivem tanto com a agência, as pessoas têm
essa dúvida. Ah, mas como é que vocês fazem? Vocês deixaram de analisar as coisas? Não, nós não podemos fazer isso, né? Nós tivemos que priorizar os temas, tivemos que otimizar o trabalho de cada servidor, porque neste comitê eu tenho farmacêuticos, biólogos, médicos, estatísticos, físicos e por aí vai. Eu tive que checar a habilidade e a qualidade de cada um para realmente compor essa equipe, né? E fazer isso tudo foi trocar de roda com o carro andando. Só que era uma roda que precisava ser maior, mais potente, que me desse a maior agilidade. Então, foi um grande desafio, mas eu acho que a agência conseguiu, sim, fazer belíssimas entregas este ano, não só para atender às demandas que trouxe o Covid, mas também para demandas que a sociedade brasileira aguardava. E eu vou citar aqui um tema que estava sob a minha relatoria, e quem assistiu essa ADCOL, depois eu fiquei até um pouco constrangida, porque eu fiquei tão emocionada que eu chorei muito nessa ADCOL. Foi quando eu pautei rotulagem frontal de alimentos. Porque nós tínhamos outdoor em frente à Anvisa. Anvisa, você é a culpada. Não foi fácil. Então, conseguimos entregar, né? Seguir, óbvio que alguns temas ficaram pendentes e eu lamento muito por não ter conseguido entregar tudo que eu me propus, mas fizemos o possível, né, para realizar todas as entregas. E eu vim falar um pouco do que foi construído pela segunda diretoria, obviamente, com a parceria de outros diretores, né? Não fazemos nada sozinho. Eu agradeço muito cada mensagem, cada e-mail que tem vindo, né? Cada ofício, cartas que têm sido entregues também, elogiando o trabalho da segunda diretoria. Eu me despeço desta casa no dia 19 de dezembro, então a minha última ADCOL será no dia 15. E eu quero deixar aqui registrado o meu agradecimento a todos os servidores da segunda diretoria, principalmente a Daniela Marreco, que se tornou uma amiga, é uma servidora muito querida, uma pessoa exemplar, uma pessoa genial. Ouso dizer que há normas que eu assisti, foi ela que escreveu, e eu tenho muito orgulho desta servidora, muito orgulho do Gustavo, da equipe que ele formou, do meu gabinete, todos aqueles que trabalham comigo, Pablo, né, que não é da casa, mas enfim. Então, fica aqui o agradecimento a todos aqueles que fizeram parte disso, fazem parte disso, e eu quero deixar aqui também registrado o meu agradecimento ao setor produtivo, que antes de ser setor regulado, sempre foi produtivo. Este setor existe anterior à agência. E o que eu desejo para esta casa é que ela continue conversando com o setor produtivo, para que ele seja bem regulado. Porque o setor nos provocou, nos demandou, nos apoiou, nos entregou soluções. Muita coisa veio do setor. As soluções, né? Então, assim, eu não fiz nada sozinha, absolutamente. Eu contei com pessoas maravilhosas dentro da Anvisa e fora da Anvisa. E eu agradeço a todos vocês que têm participado das reuniões. A reunião que acontece na sexta-feira pela manhã foi uma ideia do setor produtivo, conduzido pela Daniela Marreco. Então, todos nós estamos de parabéns. Eu me orgulho de brasileiros como nós, né? Não sou eu, não, somos todos nós. E que isso sirva que a minha fala sirva realmente de alimento, de incentivo, para que vocês continuem provocando esta agência, demandando esta agência, trocando com esta agência, para que nós possamos realmente realizar a missão que ela se propõe. Segurança, qualidade e eficácia. Cada um consciente do seu dever e da sua entrega.
porém que a conversa seja fluida, clara e construtiva sempre. E eu me animo, vamos então começar a apresentação. Vamos lá. Gente, é um pouco redundante eu falar de tudo o que a gente faz, né? Então, a gente cuida não só de medicamento, mas produto para saúde, tabaco, cosmético, saneante, portos, aeroportos e fronteiras, enfim, alimentos, né? É uma gama, agrotóxicos. Quem assistiu, né? O Dilema do Paraquat, na última de qual o glifosato. Então, são muitos temas o tempo todo, não tem moleza, mas a gente tem consciência disso e a gente tem pessoas. Doutor, vou esperar ele entrar, doutor Dirceu Raposo. Um beijo, Dirceu. Você já esteve aqui. Então, um beijo. Então, isso tudo a agência faz, né? E, vamos lá, que não está indo. Registro de medicamento. Isso aqui, gente, eu não vou entrar nos detalhes da apresentação. Quem já trabalhou com a GGMed sabe como eles são caprichosos e preciosistas. Então, muitas coisas estão aqui, mas eu não vou me ater, porque eu estou certa de que todos vocês já conhecem bem a LEA 6360 de 76. Eu, aliás, faço aqui uma convocação para todos que aqui estão. Por favor, disse isso há 15 dias atrás no Conselho Federal de Farmácia, onde agradeço, recebi uma homenagem queridíssima. Vamos revisar a 6360. Por favor. Já deu o que tinha que dar, gente. É de 76 essa lei. Como é que eu vou falar de terapia gênica? Olha, os embates para falar de Covid com a 6360, dificílimo. Então, fica aqui o meu registro, o meu convite e a minha provocação. Nós que estamos aqui hoje reunidos neste fórum, vamos reunir um dia para propor para o Congresso a revisão da 6360. Eu acho que aqui todo mundo tem a qualificação para fazer isso, tá? Então, vamos lá. A gente cuida disso tudo, né? Isso tudo a gente tem que avaliar quando a gente olha para um medicamento. Claro que a gente vai chegar na vacina, né, gente? Está todo mundo querendo saber das vacinas. Chega o coronavírus. E aí, quais foram as ações, né, da nossa agência? E aí, o que foi muito legal, isso foi bacana de assistir, né? Quando formou o COI, né, que foi o Centro de Operações de Emergência, e foi novidade para todo mundo. E o que nos dá muito orgulho é de ver de como as pessoas, de fato, se propuseram a trabalhar juntas, pessoas que, em outros tempos, estavam em posições diametralmente opostas e não conversavam, e essas pessoas toparam sentar à mesma mesa para discutir ações de emergência. Então, foi um trabalho riquíssimo de ser construído. Sem dúvida alguma, o que nós assistimos no planeta, a gente não tinha visto ainda, nem imaginado, acho que só na ficção, né? Tínhamos tido aquela sensação do vazio da nossa vida. Mas a gente pode olhar como um copo meio cheio ou um copo meio vazio. E eu acho que esse é um copo meio cheio, porque eu me pergunto todos os dias o que vem com tanta provocação que o Covid trouxe. Então, foram reflexões pessoais, foram ajustes familiares, mas foi muita provocação profissional. Então, a nossa cabeça foi instada a pensar coisas diferentes e coisas fora da caixa. Então, doutor Leonardo, eu tenho certeza que daqui a um tempo, quando a gente for falar de pesquisa clínica, de estudo clínico, daqui a um tempinho, a gente vai falar de outras coisas. Novos métodos, novas ferramentas, dados de vida real, porque hoje eu preciso considerar isso quando eu penso no Covid. Eu preciso acolher a prática médica para dar algum calço no que os profissionais estão enfrentando.
Então, eu acho que, de fato, a gente tem muita coisa para fazer e conseguiremos fazer. Bom, tudo começa aqui. 28 de fevereiro foi a primeira publicação, gente. E aí, depois disso, foi uma sequência de ações, né? Foram, se eu não me engano, até o dia 11 de novembro, nós havíamos publicado 52 RDCs, RDC, hein? RDC. 49 notas técnicas e por aí vai, tá? Por aí vai. Ó, a Copec, que é uma área minha, né, que fala e aí tem todas aqui. As meninas foram muito caprichosas. A Copec, gente, ela se debruçou absolutamente sobre o que é o Covid. Só que, de fato, não houve oportunidade para que esses técnicos deixassem de trabalhar nos outros processos. Porque vocês imaginem, nós tínhamos lá DDCMs de medicamentos inovadores oncológicos. Novos medicamentos para cardiopatias, medicamentos pediátricos. Então, como é que a gente ia parar? Porque, além do Covid, tudo é urgente. A agência não trabalha com nada que não demande pressa. Porque eu estou falando de dor. Eu estou falando de viver ou morrer. E é isso que eu tento levar para os nossos servidores. E eu coloco o meu entendimento aqui, enquanto diretora desta casa, muitos aqui já me ouviram falar isso, o meu desejo é que vocês continuem estando esta reflexão desses servidores. São pessoas, porque, como disse doutor Vecina, e eu agradeci a ele pela fala dele, diretor não é a Anvisa. O servidor faz a Anvisa. É o servidor, é ele que carrega o piano, não é o diretor. O diretor dá o tom, o diretor assina a minuta, mas quem trabalha ali, quem carrega aquela agência, são os servidores. Isso é um fato. E quem é esse servidor? Foi uma pessoa que acabou uma faculdade, fez um concurso público e entrou para a agência. E aí ela se vê obrigada a normatizar processos que ela sequer conviveu ou conheceu. E em 21 anos, e aí eu faço meia-culpa, tentei, sei que outros tentaram, mas não é permitido, e eu lamento muito isso, né? E não me venham dizer que é compliance, porque isso para mim não é compliance, isso para mim é limitação, é mediocridade, nunca, não é oportunizado para esse servidor conviver com o setor que ele regulamenta. Não é oportunizado. Visitar uma fábrica não quer dizer absolutamente nada. A minha gerente geral, a minha gerente de produtos biológicos, uma pessoa brilhante, Maria Fernanda, vocês conhecem, nunca tinha estado numa fábrica de produtos biológicos. Até o ano de 2018. Lamentável. Lamentável. Reprovável. Reprovável. E eu fui, né, limitada por um entendimento maior da nossa procuradoria de que eu não poderia oportunizar, mas isso é papo para outra hora. Enfim, eu só quero dizer o seguinte, continuem provocando a agência neste sentido, porque faz diferença sim, fez diferença nesse momento, porque quando as pessoas começaram a ver os seus familiares morrendo, tudo virou pressa. Né? Claro que o senso da responsabilidade chamou todo mundo, óbvio, mas foi um problema que aconteceu com todo mundo. Porque quando a gente fala de doença rara, gente, desculpa, às vezes parece que só acontece no outro planeta. E não é não. Não é não. Todo mundo que está aqui assistindo a minha fala, já com certeza já teve uma reunião difícil na agência para falar de coisas que já não deviam nem ser questionadas, desculpa. É o que eu digo, sabe? Nós já entendemos como funciona a castanha da Índia. Já entendemos como funciona o ácido acetil salicílico. Agora vamos partir para a terapia gênica. Agora, cada ano que passa, eu tenho menos servidor. E eu faço o que com isso?
ou eu desapego da castanha da Índia e do AS, ou eu não sei o que será. Mas vamos falar de Covid, porque eu me animo. Leonardo, não me deixa falar muito não, Leonardo, que eu me animo. Ai, eu tô tão feliz de estar aqui. Bom, e aí aqui está o... Eu nem sei, gente, se eu estou falando na ordem certa. A gente organizou isso tudo, publicamos várias regras, e aí chegou o momento que recebemos o primeiro DDCM de vacina. Né? A primeira que nós recebemos foi a da AstraZeneca, na sequência, se eu não me engano, a Coronavac, depois, essa ordem aqui, Pfizer e Janssen. Foi essa ordem aqui que nós recebemos. E o que eu tenho para dizer aqui é o seguinte: esses DDCMs deram entrada na casa, obviamente seguindo a nova regra, né? Muito me alegrou assistir como essas reuniões foram conduzidas e foram recebidas pelas empresas. Uma infinidade de reuniões até ser publicado o DDCM, e mais, o DDCM deu entrada, até 72 horas depois, ele foi anuído. Então, assim, foi muita discussão, foi muito trabalho, as empresas colaboraram, todas elas, inclusive os institutos, né, colaboraram neste sentido. Por quê? Porque se dispuseram a ouvir a agência e trazer novidades. Então, me deu muito gosto de assistir isso. A informação, a comunicação foi muito fluida nesse momento. E isso foi o que proporcionou que nós tivéssemos 4 DDCMs anuídos em tempo recorde. Quem trabalha com estudo clínico, com pesquisa clínica, sabe quanto tempo se levava para ter um DDCM aprovado? Muito tempo, muita vírgula, muito porém. Aí aprova e depois não é bem assim. E a gente sabe que é uma dificuldade, é um investimento pesadíssimo para a empresa. Qualquer estudo que se peça, a gente sabe disso. Então, demandou muito trabalho, mas tivemos os 4 DDCMs publicados, anuídos, e a condução aconteceu. Não, ainda não estou na hora de falar disso. Estou falando das vacinas. E aí, o que eu tenho para falar é o seguinte: sobre esses estudos, não há nenhum dado conclusivo. Não há, gente. Ninguém protocolou nenhum documento conclusivo. Sputnik, Rússia, não protocolou nenhum processo na casa ainda. Não há o que se analisar, porque já aconteceram algumas reuniões, porém, protocolo formal não houve. Então, sobre a vacina russa, não temos o que dizer, nada. Ah, mas os dados são promissores? Ok, os dados são promissores, mas a agência não pode se manifestar nesse sentido porque não recebeu nada. E as outras vacinas estão sendo conduzidas pelos seus centros, pelos seus patrocinadores. O Comitê Internacional Independente está acompanhando tudo. Aconteceram algumas intercorrências. Em alguns momentos, necessitamos, sim, suspender a fase de vacinação. Quando você testa a vacina, né, são muitos processos, né? Um deles é o da vacinação. Quando você suspende a vacinação, isso não quer dizer que o que você fez está invalidado. É bom esclarecer isso, porque é confuso. Quando a gente diz assim, suspendeu o estudo, suspendeu a vacinação, porque a gente, frente, e Leonardo pode falar disso melhor do que eu, frente a um efeito adverso grave não esperado, a nossa obrigação é suspender a fase de vacinação. Agora, monitoramento continua acontecendo, compilação de dados continua acontecendo, as pesquisas bibliográficas continuaram acontecendo, os ensaios, né, os exames clínicos, tudo continua acontecendo. E que bom, todas estão aí percorrendo o caminho natural de que tem que seguir mesmo. Então, ainda que
alguns governantes, né, estejam muito afoitos e felizes com os resultados de suas vacinas, ainda que eles queiram realmente vacinar as pessoas para promover essa... A gente entende isso, mas, por favor, deve haver responsabilidade com a informação. Dizer que a vacina será aplicada em massa no dia tal me angustia, porque não temos nenhum pedido para analisar qualquer documento de registro, por exemplo. Publicamos o guia semana passada, foi uma alegria. Doutora Daniela Marreco, eu assisti esta cena, ela escreveu, ela já vinha escrevendo aquilo. Né? A doutora Meruzzi ajudou muito. Eu sentei, fizemos juntos, Gustavo Mendes, todo mundo lá trabalhando, publicamos um guia, que eu tenho orgulho disso. Nós estamos no mesmo pé de tratamento do assunto que os outros países estão, né? Países esses que estão sentados junto conosco à mesma mesa, no ICH e agora no PIX. Então, nós, brasileiros, temos que nos orgulhar disso. Ninguém pediu nada. Ninguém pediu autorização para uso emergencial / experimental. E eu peço, por favor, sejam agentes polinizadores da informação do que é este uso. Porque os meus vizinhos me ligam para saber quando é que eles vão ser vacinados. E não vão. Neste momento, não serão. Aliás, o grupo, né, quem tiver a autorização para vacinar emergencialmente, isso está posto nesse guia, isso é um documento público. Este grupo, ele é determinado pelo detentor da vacina. Quem vai definir isso não é o Ministério da Saúde, né? Ele vai, baseado nos dados que ele tem, da pesquisa que ele está conduzindo, ele vai dizer quem será o grupo contemplado, e aí sim, os voluntários vão aparecer. Lembrando que existe uma diferença abissal entre o voluntário do estudo clínico e o voluntário, né, a pessoa que se voluntaria a ser vacinado no uso experimental, no uso emergencial, porque você assina um termo de ciência. E dali para frente, diferente do estudo clínico, onde você é monitorado, dali para frente, boa sorte. É isso que as pessoas têm que entender. E que bom que tem pessoas que querem ser vacinadas neste momento. E que bom que existe essa ferramenta. No Brasil, ninguém pediu ainda para ter essa autorização. Vamos ver, né? Se até, porque cada dia é um momento diferente. Então, quem sabe nas próximas 24 horas alguém pede essa autorização ou protocola um pedido de análise de registro da vacina de acordo com o que nós propusemos, que é o Rolling Submission, que é a submissão continuada, o que facilita muito. Bem, aí a gente fala um pouco aqui da 348, né, que foi alterada, virou 415. Eu tenho certeza que essa norma contribuiu muito, né, com muitas frentes, as empresas que são fabricantes, né, aqui no Brasil, as nacionais, as multinacionais, enfim. Eu acho que essa norma ajudou muito, não só essa, como outras também, né, que fala do IFA, que se não me engano é 86, enfim. Qual o objetivo dessas normas todas? Não foi baixar uma régua. Eu não gosto nem do termo flexibilizar. Eu prefiro o termo adequar. Adequar. Obviamente, pela urgência do momento. Mas, mesmo adequando e ajustando o tempo, que tem que ser o melhor tempo, e melhor tempo nem sempre é o menor tempo, né? O café só é coado com a água estiver fervendo. Se a água estiver morna, não adianta, não vai acontecer o café. É mais ou menos assim. Tem o ponto de ebulição. A gente pode acelerar? Pode. O ponto da ebulição, mas aquele ponto ele tem que ser alcançado. Então, foi isso que nós conseguimos construir com as áreas técnicas, né? Como é que nós podemos regular, como é que nós podemos analisar, avaliar com critério, responsabilidade e segurança, porque é o nosso CPF também que está envolvido, as demandas
com a urgência que o tema merece. E isso foi feito. E digo mais, e quando eu olho a 415, aí é muito um pensamento assim, uma opinião muito pessoal. É uma regra que pode sim continuar funcionando na casa muito bem. Por que não? Nós conseguimos fazer essa entrega do dia para a noite. Por que a gente não pode usar o mesmo critério da 415 para manter o ritmo da nossa casa? Só que agora de uma forma organizada. Porque o momento crítico, né, da morte, do adoecimento, do afastamento, obviamente que isso não passou por completo, né? Mas esse susto, ele passou. Só que vem o que estamos vivendo agora. As dificuldades do setor produtivo para aquisição, por exemplo, de insumos. E quando eu falo insumo, gente, eu não estou falando só de IFA, não. Eu estou falando de blister. Eu estou falando de impressão de bula. Eu estou falando das seringas da vacina e das agulhas. Eu estou falando disso. Eu estou falando de pessoas treinadas para trabalhar numa nova condição. Então, esta regra e outras que facilitaram o dia a dia da agência, elas colocaram norma, regra, régua, mas elas tornaram as coisas mais fluidas, sim. Então, eu acho que uma das coisas que o setor poderá cobrar desta casa é o quê? A mesma responsabilidade com que trabalhou a 348, que virou a 415, tá? Esse material, gente, que foi compilado pela minha assessoria, eu vou encaminhar para a Raquel, né, da academia, e vocês, por favor, se quiserem disponibilizar, fiquem à vontade, tá? Aqui tem números, então aqui fala, né, por exemplo, o status, né, os dados atualizados, né, via 415, tudo que entrou, né, tudo que foi anuído, as petições encerradas, as que estão pendentes, as que não foram anuídas. Esses dados são muito interessantes para o setor acompanhar como a agência tem trabalhado, né? Isso é um dado importante. A 355, que suspendeu, né, os prazos processuais, também eu acho que foi um ganho para todo mundo, porque deu muito alívio para trabalhar. Eu me recordo bem de algumas reuniões onde as pessoas diziam, doutora Alessandra, não tem gente para ir para o controle de qualidade, está todo mundo com Covid. E como é que você vai exigir que uma empresa cumpra naquele prazo uma coisa que está além dela? Então, de fato, eu acho que a agência agiu com muita responsabilidade quando ela publicou a 355, né? A 433, né, que é o arquivamento temporário, que fala um pouco da 355, né, que remete. Então, isso tudo facilitou muito a vida de algumas empresas que, de fato, têm alguns assuntos pendentes. E qual é a empresa que não tem um assunto pendente com a Anvisa, né? As excepcionalidades que chegaram assim em correntes de abundância, porque elas chegavam milhares todos os dias, e nós tivemos que reorganizar, né, junto com o gabinete do diretor-presidente, como é que esse fluxo ia funcionar. A gente sabe que nem sempre foi possível atender no melhor tempo, mas, de fato, foi um ano de muito desafio para todos, né? Inclusive para aqueles que chegaram à casa, nunca tinham convivido com a casa e se viram mergulhados no planeta Anvisa, num cenário absolutamente atípico. As orientações de serviço, essas aí eu adoro, porque elas resolvem bem rápido alguns assuntos. E não é fácil. Então, assim, eu não vou falar de tudo isso, gente, senão a gente não vai nem conseguir interagir, ó. As instruções normativas, notas técnicas. Esse guia foi muito gostoso, foi um trabalho sob pressão, mas eu acho que quem trabalha com assunto regulatório aprende a viver sob pressão, e eu gosto. Mas eu fiquei muito satisfeita de entregar esse guia, muito satisfeita.
todas as áreas participaram, né? Não foi só a GGMed que contribuiu, a GGFIS também contribuiu, a GGMON contribuiu, o pessoal da PAF contribuiu brilhantemente, todo mundo se empenhou bastante, né? Todos os diretores, até os mais novos, né? A diretora Cristiane e o diretor Alex se empenharam para participar dessa discussão. Isso é uma decisão de diretoria colegiada, e aí eu quero explicar por quê. Esse guia, ele coloca quais são os requisitos mínimos para a solicitação dessa autorização. Agora é aquilo, gente, a gente entende que essa vacina que está sendo proposta, né? Enfim, a empresa entende que ela tem dados suficientes para solicitar essa autorização de uso emergencial. Então, ela tem a ferramenta na agência, ela vai protocolar isso, existe um caminho para isso. Esses são os documentos mínimos, né? Os pré-requisitos mínimos, mas é aquilo, é um produto que ainda não é finalizado. Então, as questões de segurança e eficácia e as questões de qualidade, elas não têm robustez para serem analisadas pela área. E como é que eu vou pedir a um técnico analisar um documento precário? Ele pode se responsabilizar por isso? Não, não pode. A área se posicionou de forma, eu acho, justo. Então, isso sim, né? Enfim, quando isso acontecer, né, é uma juntada de documentos, vai entrar pela Anvisa, né, pelo GADIP, isso será distribuído pelas áreas, cada área pertinente vai analisar como um checklist, né, se a documentação está ali, se há os documentos com os critérios mínimos para aceitação disso, e a área fará um relatório sobre os documentos que foram entregues. Não é um parecer, é um relatório. Olha, foi entregue a documentação com tais documentos. E baseado nesse relatório que as áreas irão entregar, os diretores, né, isso é uma diretoria colegiada, eu tenho 1/5 dos votos, né? Quando teremos um próximo diretor, a gente ainda não sabe, mas enfim, ficarão 4 diretores, então eles irão votar sobre a anuência ou não deste pedido, né, para uma autorização emergencial de vacina. Seguimos com todas as RDCs que foram publicadas, foi muito complicado tratar de hidroxicloroquina, cloroquina, nitazoxanida e a receita controlada, a demanda das redes de farmácia, dos hospitais, dos laboratórios que têm os seus medicamentos. Alguns laboratórios passaram por situações dificílimas, porque eles não pediram para divulgar o medicamento contra o Covid, mas alguém disse que servia, e aí todo mundo correu para a drogaria, e aí quem precisava usar não tinha mais, enfim. Difícil, né? A mídia, tomara que um dia ela busque mais a informação fidedigna, porque o achismo, a fofoca, o WhatsApp, às vezes, ele provoca tsunamis com um poder de destruição estarrecedora. É um poder de destruição terrível, porque você, às vezes, está terminando uma análise, vem uma demanda da mídia que muda tudo, e não é que a gente trabalhe em função da mídia, mas a gente tem que ter muita cautela com a informação que a gente entrega e como a gente entrega. Porque não é pura e simplesmente dizer serve ou não serve. Não, não se trata disso. E nem de ser politizado. Eu estou acompanhando as minhas áreas, mas eu não... Assim, há algumas reuniões eu estou... Por quê? Por uma questão até de... Eu acho que é obrigação minha atender todas as pessoas que pedem uma reunião comigo. A minha obrigação é atender. Isso é obrigação do diretor, sim, assim como cuidar do seu servidor, né? De uma forma integral. Então, uma reunião de apresentação, sim, estarei, porque eu acho que é o certo. Nas reuniões técnicas, não, reunião técnica é o servidor que está lá, ele que decide, é ele que tem o dado. Então sem politizar,
Então, tem que ter muito critério para a gente divulgar tudo que a gente faz. Foi uma hora bastante difícil essa aqui. Exportação também foi um problema, né? Para alguns produtos aqui, a gente fica muito angustiado, né? Heparina, o problema da heparina. Não dá nem para ler todo, gente, mas assim, tudo isso aqui para exportar, e a gente sabe que tem país que depende disso. Mas e aí, fecha, não fecha? Como é que fazia para, né, a gente com escassez de medicamento aqui e o país lá fora querendo. Então, assim, também foi uma discussão que demandou muito cuidado, muito critério, para entender como nós poderíamos agir da melhor maneira frente a esta demanda. Mais regras, não vou discutir todas elas. A questão das receitas, que provocou muita discussão nos conselhos, né? No Conselho Federal de Farmácia, muita discussão no Conselho de Medicina. Eu acho que eu estou chegando no fim da apresentação. Isso aqui são os nossos desafios, né? Então, acompanhar a elaboração desses estudos e dessas pesquisas, e aí eu acho que sim, e ficou muito claro para a gente como nós precisamos interagir com a academia. Como nós aprendemos nesse momento, nesse período? Eu assisto com muito orgulho uma área da nossa agência que, em função da característica do produto, né, que são os produtos da terapia gênica, e a gente tem até dificuldade de enquadrá-los por conta da 6360, mas o trabalho que essa turma fez da GSTCO, né, sobre a gerência do João Batista, quem conhece o João, eu sou encantada com esse servidor, né? Mas a proximidade que eles têm da academia, isso fortalece muito o trabalho deles. Então, é uma tríade de verdade. É a academia, setor produtivo, né? Então, um que pensa, o outro que tem a ferramenta do fazer, e nós de ajustar o fazer. E essa interlocução, ela é fundamental para melhor entrega, porque o nosso objetivo, eu vou sempre dizer isso, o nosso objetivo maior é quem? O consumidor final, e tem que ser. E tem que ser. Mas isso só vai acontecer se houver a interlocução. Inclusive, e eu vivi situações assim maravilhosas, né, de despertar para certos temas, e é um convite, né, assim, eu imagino que possa acontecer alguma interação, são as associações de pacientes. Gente, eles têm que ser ouvidos. E muitas sequer sabem que podem pedir uma reunião na agência. E aí o que eles fazem? Vão na Câmara dos Deputados, vão no Senado, pedir, por favor, para o senador ou para o deputado marcar uma reunião na agência. Onde já se viu isso? Tem que ser divulgado. Por favor, vocês que estão aí, divulguem. Divulguem isso. Qualquer cidadão pode pedir uma reunião na agência. E a agência tem que dizer, posso atender ou não posso por esse motivo. Esta agência é um órgão público, seguindo o rito que é justo, né? Por favor, peça sua reunião pelo e-mail. Por favor, a área correta não é a minha, é a do meu colega. Mas conversar com a sociedade. E essas associações, como elas nos ajudam, nos dão subsídios para discussões sensacionais nas áreas que estão distantes dessa realidade. Como é que nós íamos discutir erros inatos do metabolismo, que é uma questão que o farmacêutico também deve se envolver, porque isso vai do diagnóstico, muito cá entre nós, um parêntese que eu faço, é um dado subnotificado no nosso país, é sim, erros inatos do metabolismo, ninguém fala disso, e eu precisei conhecer uma associação para entender do que eu estava falando, entender que este tema existe, entender a relevância e o papel da Anvisa no viver e no morrer dessas pessoas, dessas crianças, que ao serem alimentadas com leite materno sofrem lesões neurológicas graves e irreversíveis. E a gente não tem nem diagnóstico para isso, porque o nosso teste do pezinho não é expandido. Então, olha como é que isso não é do farmacêutico? Isso é do farmacêutico, sim. Isso tem que estar na pauta do Conselho Federal de Farmácia,
das associações, da Academia de Ciências Farmacêuticas, da qual eu me orgulho, encho a boca para dizer Academia de Ciências Farmacêuticas. Olha como isso é grandioso, quantas discussões nós temos a fazer, e a gente só fica sabendo disso como? Interagindo, interagindo. Bem, então, vamos lá, né? Eu me animo. Quais são os nossos desafios, né? Acompanhar a academia, contribuir nessas discussões, né, para as referências científicas, e a gente tem que entender o que a gente já pode, inclusive, admitir como prova, porque é o que eu digo, dado de literatura é um dado. O pessoal diz assim, mas você foi com dados de literatura. Gente, dado de literatura demandou de uma equipe estudar e publicar. Dado de literatura, você não psicografa. Isso não é psicografia, acordou, né? Vou escrever Não, isso demanda. Favorecer, né, a reunião de conhecimentos, dados especialistas. Então, realmente, fazer essa interlocução. Construir com a academia e o setor produtivo, eu prefiro muito mais produtivo do que o regular, que é produtivo. Em consonância com as nossas regras, né? E aí a gente está, obviamente, neste momento focando no Covid, mas assim, gente, a agência existia antes do Covid e ela existirá. E o papel dela é maior ainda, porque há o pós-Covid. É que nem a tsunami. No momento, todo mundo quer só o quê? Conseguir respirar. Aí vem o momento lama. Tudo está cheio de lama. E no dia seguinte, você descobre que não tem a padaria para comprar o seu pãozinho. A vida continua, irá continuar, e já está continuando, e nós demos o nosso jeito. Estamos aqui reunidos, todos. Não demos o nosso jeito, sim, mas temos as nossas necessidades pessoais, profissionais, e tivemos que desenvolver isso. Então, vem o depois. E esse depois, no meu entendimento, ele já chegou. Contribuir para ampliar o acesso a medicamentos e demais produtos para minimizar, né, os efeitos, né, dessa doença que ainda não entendemos, não compreendemos. Tem reinfecção ou não tem? Se tem reinfecção, eu consigo falar de vacina? Eu tenho as minhas perguntas. Por mais que eu leia, eu ainda tenho perguntas. E eu acho que todos nós aqui temos perguntas. Então, que nós sejamos humildes a isso tudo que está acontecendo, humildes no seguinte sentido, né? De se fazer humilde. A terra é humilde, a semente, ela só recebe a semente. E aí a semente brota. Então, que nós sejamos humildes a isso tudo que chegou na nossa vida e que nós possamos brotar o melhor de nós. E sendo provocada, né, para dizer, mas diga uma palavra que te traduza. E aí eu descobri assim, e é o que eu desejo que todos nós sejamos, né? Hoje eu me sinto uma pessoa enzimática, literalmente. Porque as enzimas têm um papel interessantíssimo, né, na bioquímica. E o que eu desejo é que cada um de vocês, profissionais que estão aqui, e todos vocês, de alguma forma, colaboraram para o sucesso desta agência, não foi só da segunda diretoria, o sucesso desta agência. Então, o nosso país tem sim que se orgulhar desta agência e todos vocês que fazem parte disso, vocês devem se orgulhar e que vocês também sejam pessoas enzimáticas. Onde vocês passarem, que vocês consigam mudar o que for preciso. Para melhor, obviamente, né? A gente às vezes não sabe o que é melhor, mas que a gente consiga mudar as coisas ou minimamente provocar uma mudança, porque eu acho que é disso que o mundo é feito e gira e precisa girar. E é isso. Então, eu agradeço muito o tempo de vocês. Eu não sei se eu falei tudo que vocês precisavam ouvir, mas agora eu vou receber as perguntas que o meu queridíssimo Leonardo trará. Obrigado, doutora Alessandra.
Eu posso chamá-la de Alessandra para a gente Pode, ter... querido, por favor. Estamos Obrigado. entre amigos. Eu estou me sentindo em casa, na Academia Brasileira de Ciências Farmacêuticas, porque eu sou farmacêutica. Esse é um ponto que eu estava aqui pensando enquanto você falava, né? Eu também me senti à vontade na medida que você foi contando casos e a vivência do que você passou esse ano, né? E eu fiquei imaginando, gente, quantas decisões solitárias a Alessandra não deve ter tomado enquanto a gente estava aqui, né? No conforto das nossas casas, você tendo que sair da sua casa para a Anvisa, para navios que estavam interditados, para aeroportos sendo parados. E você até comentou isso bem no início aqui desse webinar. Então, eu queria dizer que durante esse período, né, que nós estamos aí em casa, reclusos, eu me senti bastante seguro como pessoa e como técnico que sou, né, ao saber que a Anvisa, na medida que os problemas estavam aparecendo, vocês estavam tomando ações, né, fazendo ações para que os medicamentos não acabassem na ponta, para que os suprimentos chegassem nas indústrias, fazendo todas as necessidades que aquele momento exigia. Então, para começar a nossa conversa, eu queria agradecer a você, a toda a Anvisa, né, em cuidar da população, tá? E Muito como a obrigada. gente acompanha esse processo, a gente sabe que houve várias ações da Anvisa. Realmente a Anvisa merece um parabéns, você, né, nessa gestão. E aí eu já te faço até a primeira pergunta, Alessandra. Qual foi a decisão solitária mais difícil? Assim, foi o navio, foi o aeroporto? Qual foi? Entende? Foi mandar gente para a China? Olha, houve um sábado muito difícil, porque foi logo depois da primeira discussão do laboratório com a presidência da República com relação à hidroxicloroquina, então foi uma semana muito atribulada. A PAF eu não dominava, né? Sempre fui encantada com aquela coisa da inspeção e tudo mais, mas não conhecia. E aí foi um dia muito pesado de decisão, assim, de trabalho mesmo. E Juliano, eu vou adorar ir no Roda Viva. Enfim, pode me chamar que eu vou. E eu lembro que eu conversei, assim, já era madrugada, com um embaixador, e ele chorava copiosamente, porque num desses navios de Santos havia muitas pessoas que não viam os familiares assim há muitos meses, já havia gente doente, e a gente tinha que decidir o que fazer. E eu tinha que decidir naquele momento, só que já era 3 da manhã. E não deu. Eu falei, gente, e aí eu tenho um assessor, né, que ele cuida de mim, eu acho que algumas vidas, ele dizia assim para mim, olha, é o seu CPF. E naquele momento eu não podia ser só diretora da agência. Não dava. Eram pessoas, gente dentro de um navio, confinados. Então, como desenrolar para que eles saíssem dali de forma segura, ou para o hospital, ou para... E aí foi um trabalho, né? Porque ele chorava e eu chorava, e foi uma decisão solitária. Eu tive que bancar isso, e eu não me arrependo, mas nós conseguimos, né? Nem 48, né? Em menos de 48 horas depois, ele conseguiu conversar com o governo dele, ele conseguiu fretar um avião, encaminhou esse avião para o aeroporto de Guarulhos, e eu tenho, assim, um carinho enorme pela PAF, porque essas pessoas... Gente, quem trabalha na PAF não dorme, é um ser diferente. E a gente conseguiu, em 48 horas, organizar um esquema, assim, de astronauta para retirar aquelas pessoas e colocar no avião. Então, foi difícil, muito, até porque tem um momento que a gente fica tão cansado, mesmo, né? Eu tenho família, eu tenho filho, eu tenho cachorro, eu tinha que ir no mercado, enfim. E eu estava exausta e eu tinha que decidir. Então, eu acho que foi isso, porque era a pessoa ali, né? Precisando ou ir para o hospital ou ir embora.
Eu acho que essa foi assim, foi o momento mais delicado. Houve outros momentos também, mas esse me doeu muito, sabe? Ouvir o choro daquele senhor que trabalhou incansavelmente e depois assim a alegria, né, dele falar, olha, as famílias chegaram bem, né? Porque eles entregaram na casa. E eu tive esse feedback, então assim, e eu nunca comentei isso, né? Então estou dividindo essa alegria, mas foi uma alegria enorme de imaginar, sabe, aquele pai chegando em casa, aquele filho. Foi bom. Foi muito bom. Emoção. Eu vou fazer a pergunta que está todo mundo querendo fazer, Fique Alessandra. à vontade. Tem vários elogios aqui, tem a Denise que elogiou pela excelente apresentação, várias outras pessoas elogiando, já tem Nada, vocês bastante. são muito generosos. E acho que tem gente aqui perguntando, né? São Paulo já colocou o calendário de vacinação, etc. É. E Já recebi quando, o plano. Eu recebi o quando... plano de vacinação do governo de São Paulo. O meu dia hoje, eu acho que está todo mundo querendo saber se vai ter vacina dia 25 de janeiro. É isso? É. Eu assisti a coletiva, como eu assisti, né, há um curto tempo atrás, né? Nós recebemos o governador, eu fiquei muito satisfeita em recebê-lo na agência, foi a primeira vez que a agência foi visitada por um governador de estado, então eu fiquei muito satisfeita. Doutor Dimas Covas, ele é uma figura respeitável, né? O Instituto Butantan é um instituto respeitável, assim como a Fiocruz, e eu tenho muito respeito pelos nossos institutos, né? Falo aqui do IVB, que está numa situação menos favorecida, acho que é um instituto que a gente tem que olhar com mais carinho, mas enfim. E eu, assim, eu só lamento alguns posicionamentos que me parecem equivocados, né? Porque já houve esta conversa muito clara e direta e objetiva com essa equipe do governo de São Paulo. E eu entendo absolutamente o desejo de resguardar as pessoas, de vacinar as pessoas, de tirá-las do isolamento social, de ver, né, o crescimento da cidade. E a vida vai andar, ok. Mas tudo exige muito critério, muito cuidado, muita atenção. Não há favorecimento nem desfavorecimento de ninguém na segunda diretoria, na GGMed, na análise do que foi protocolado. Então, quando alguém vai a público, né, eu não tenho nenhum desafeto pessoal, eu desejo sucesso. Eu desejo até que a mágica da vida aconteça. Eu desejo que a mágica da vida aconteça. Porque hoje é dia 7 de dezembro. Um registro de vacina, ele vai levar em torno de 60 dias, porque foi o período que nós entendemos ser plausível, coerente, responsável, que é o que eu falo que é do melhor tempo, não é o menor, né? Porque no meio do caminho eu posso fazer uma exigência, porque ficou uma dúvida. E nisso não é desfavorecer, é esclarecer. Que o meu compromisso primeiro é com o cidadão, é com o que eu estou entregando. Eu estou dizendo, ó, tá ok, pode vacinar. Então, hoje é dia 7. Até o dia 25 de janeiro, tem muita água para passar embaixo dessa ponte. Até o momento porque eu me atualizei nos 10 minutos antes de entrar na nossa reunião. Não chegou nenhum documento diferente na agência, de nenhuma vacina. Então, quem teve a oportunidade de ouvir o Gustavo às 4 da tarde na CBN, e nós recebemos uma enxurrada de demandas de mídia, né, a partir da coletiva. E assim, gente, o direito da fala é de todos nós, vivemos numa democracia. Que bom! Eu só acho que a gente tem que ser responsável pelas nossas palavras, assim como eu estou sendo com a minha.
A minha palavra é: não há previsão para uso emergencial e nem para vacinação em massa. Por quê? Porque não foi protocolado na Anvisa até às 6 da tarde nenhum pedido de registro e nenhum pedido de autorização para uso emergencial. Não houve esse pedido. E se não houve, a menos que aconteça uma mágica do tempo, né, e a física diz que o tempo é o tempo, né, e nada corre além disso, eu não sei como eles vão conseguir fazer essa entrega. Eu não sei. Eu não sei. Então, assim, eu estou me responsabilizando pelas minhas palavras. Eu torço para que todos os brasileiros consigam ser vacinados. E aí eu não estou falando de uma vacina, porque uma vacina não vai conseguir vacinar todo mundo. O que eu desejo é que todas elas, inclusive as 4 que estão sendo verificadas no nosso país e as 200 que estão sendo estudadas mundo afora, eu quero que todas funcionem, todas deem certo, todos os medicamentos para o enfrentamento dos problemas que vêm após o Covid, porque a gente já está começando a assistir isso, essa questão da trombose é muito grave. Quantos aí sobreviveram ao Covid, mas depois fizeram um quadro de trombose e foi uma questão irreversível e veio a óbito? Então, o que eu desejo é que todas essas empresas tenham muito sucesso. Agora, eu não garantiria uma data para ninguém. Esta data ainda é uma incógnita. Eu só conseguirei fazer alguma previsão baseado no tempo da agência, sem contar o tempo da empresa, a partir do momento que eu receber um pedido de registro ou um pedido de autorização para uso excepcional, para uso emergencial. Alessandro, tem gente aqui falando que você já pode ir para a Roda Viva, porque sua apresentação é muito boa. É um elogio estar aqui. Como tem vários... É engraçado que a sua apresentação ela gerou vários comentários, né? Alguns até particulares aqui direcionados a mim, algumas perguntas. E assim, tá até difícil ler e acompanhar ao mesmo tempo, sabe? Mas se tiver alguma coisa que eu possa responder por e-mail, se eu não conseguir responder tudo aqui, gente, não tem problema. Por exemplo, o José Arnaldo Ferraz Viana, ele faz a pergunta que ele quer fazer um estudo, né, que não é para fins de registro, com células de fibroblastos para tratamento de terapia celular. Maravilhoso, maravilhoso. Pergunta se a Anvisa tem um método e pode isentar as taxas necessárias. Ele poderia ter um e-mail para que ele possa ter essas dúvidas? Tem várias dúvidas aqui. Tem. Eu posso só olhar aqui o e-mail, porque eu vou passar o e-mail do gerente da área e eu vou até avisá-lo. Como é que ele chama? Eu vou avisá-lo. Vamos fazer o seguinte. Eu posso mandar. Então, a gerência. Deixa eu pegar o e-mail do João aqui, que eu acho que fica mais fácil, porque essas oportunidades elas não aparecem em todo o momento. O João. O e-mail dele. Ai, meu Deus, deixa eu olhar aqui. Jesus. Enquanto isso, eu vou ler alguns parabéns aqui. A Juliano Buba, que falou que você poderia ser convidada para o Roda Viva. Denise Ferreira, excelente oratória. Silvio Pitts, doutor Hilton, que são nossos acadêmicos. Parabéns, Alessandra. Né? Então, assim, realmente está... Alessandra, enquanto você olha, vocês publicaram o guia, né, de autorização emergencial e temporário, que eu fiquei bastante contente também, porque possibilita o uso expandido para alguns grupos, né? Grupos da área de saúde, grupos em risco. Exatamente, sim. E me chamou a atenção pelo fato de ninguém ainda ter... Eu fiquei surpresa que no dia seguinte ninguém perguntou nada. Na hora que eu vi a publicação, falei assim, gente, olha, mais uma ação interessante e inteligente da Anvisa, né?
para que a gente possa, pelo menos, cobrir a parte, os profissionais de saúde e os idosos, os que estão em Sim, com certeza, com certeza. Ó, eu vou passar o meu e-mail, porque quando ele vem com o nome do João inteiro, eu não consigo entrar no e-mail dele. Eu vou passar o meu e-mail, que é alessandra.soares@anvisa.gov.br. Então, se esse colega puder me encaminhar, e aí pode dizer que esteve nessa palestra, e eu vou encaminhar o e-mail dele para o João, e aí eles vão conversar. Que aí o João vai dar todos os esclarecimentos para ele. Uhum. Deixa eu fazer uma pergunta que talvez seja difícil. Com certeza. Pode fazer qualquer pergunta. Eu estou muito feliz de estar aqui hoje. A Inglaterra já tendo aprovado, né? Será que eles tiveram acesso a dados ainda não visualizados por nós? Ou será que eles aprovaram pela gravidade do momento, entende? É uma outra agência, é uma outra autoridade, né? E nem tudo o que nós recebemos foi o que eles receberam. E é aquilo, e eu gosto sempre de esclarecer isso, que parece bobagem, mas não é. A agência, ela não escolhe o que vai ser, entre aspas, liberado. Existe essa grande dúvida. A agência, ela reage a pleitos. Se não foi pleiteado pela empresa, eu quero o registro, ou eu quero autorização para vacinar emergencialmente. Eu não posso dizer, empresa tal pode vacinar. Eu não tenho este direito. Eu vou dar um exemplo, porque é possível que existam algumas pessoas aqui que nunca tenham se atentado para isto. Eu vou usar o exemplo da fosfetanolamina. A fosfo, ela foi um assunto muito debatido, mídia, e isso já tem tempo, isso não foi agora, né? Isso tem bastante tempo na Universidade de São Carlos e tudo mais, e ativistas no Facebook, na porta da Anvisa, Anvisa libera fósforo, enfim. A minha relatora foi a senadora Ana Amélia, uma defensora declarada do uso da fósforo para o tratamento do câncer, e ela foi muito gentil em me dar a oportunidade de esclarecer a ela este ponto. Ela me perguntou, Alessandra, por que a Anvisa não libera fosfetanolamina? E eu expliquei a ela. Falei, senhora senadora, nunca nenhuma empresa pediu à Anvisa, na via correta, autorização de registro. O registro da fosfetanolamina. Ninguém nunca pediu. Então, se ninguém nunca pediu, a Anvisa não pode autorizar nada, porque ela só autoriza o que é pedido. O que não é pedido, ela não tem a competência para autorizar. Assim, é com a vacina. Por que a Inglaterra já deu ok? Porque ela foi instada a isso. Perguntaram para ela, e aí, posso? Estou pedindo, você deixa? Ninguém perguntou para a agência ainda. Isso. Bom, eu imagino também que outras questões, né? Tantas pesquisas rodando, acontecendo com a COVID, em relação à Covid. Sim. Eu tenho aqui ainda algumas outras perguntas, mas em função do tempo eu queria abrir para alguém da academia. E aí eu sei que a Thelma Salles, o Pianetti está falando aqui, o time está ganhando, por que trocaram no segundo tempo? Né? Por que as pessoas, por que você tem que deixar o cargo? Então, assim, é importante eu explicar. Um pouquinho. É importante eu explicar. Uhum. Quando eu entrei, quando eu fui admitida para ser diretora da Anvisa, eu fui sabatinada, né? Segui todo o rito. Existia uma lei que dizia que o mandato do diretor era de 3 anos, podendo ser reconduzido por mais 3 anos. Então, o meu primeiro mandato, o término dele acontecerá em 19 de dezembro deste ano, como previsto na regra antiga. Com o novo governo, houve uma revisão da lei das agências. Uma das modificações que eu acho muito interessante para a agência é o prazo de mandato de 5 anos. Por quê? Tanto o setor como a área
Gente, 3 anos não dá tempo de nada, porque você leva 1 ano para entender aquela sopa de letrinhas. GGMed, GQMed, GSTCO, GGFIS, é uma loucura. Então, até entender as interlocuções, os temas, é muito pesado, né? Eu já vinha, né, em 20 anos, né? Porque quando ingressei na agência, ela completou 19, no ano seguinte 20, né? 20 anos de existência. Eu já convivia com a agência. Ainda assim, tive dificuldade. Imaginem, né, determinados diretores que, pelo elan, né, da vida, nunca precisaram interagir com esta casa. Para eles é muita novidade. Então, o término do meu mandato é 19 de dezembro de 2020. Ah, Alessandra, você poderia continuar na casa? Sim. Sim. Se, e somente se, o nosso governo decidisse por isso, pela minha manutenção. Mas não houve esse entendimento, né? E eu desejo muito sucesso para o novo diretor, né? Existe um diretor indicado. Eu desejo a ele todo o sucesso, porque nós merecemos, nós precisamos, esta casa merece, esta casa precisa. Eu sou herdeira do que eu estou fazendo, porque eu não sou servidora pública. Eu vim do setor produtivo e, se tudo correr bem, eu voltarei para lá. Há algumas possibilidades? Gente, eu não recebi nenhuma... Até porque eu acho assim que é muito delicado isso, mas eu não tenho... Eu acho que isso é compliance, é você ser transparente. Eu estou absolutamente envolvida com os temas da agência. Eu ainda vou publicar uma norma para erros inatos do metabolismo. Eu estou muito feliz. No meio do Covid. Eu vou fazer isso porque eu prometi isso para aquelas mães e eu vou cumprir esse combinado. Eu vou fazer a última reunião das associações sexta-feira, pessoal que está aí. Já sei que vai ser eu vou chorar horrores, tá? Prometo. Então, não parei para pensar nisso neste momento. E depois, eu não sei o que vai acontecer, né? Mas, assim, é isso. Eu fiquei triste, de fato, né? Ah, você queria continuar na casa? Sim, porque eu já estou ali naquele motor, né? E está funcionando legal. Mas a vida é boa, eu acredito nisso. A melhor coisa está acontecendo neste momento. Para mim, para todos vocês, para a nossa Anvisa, tudo é desafio. E com certeza todos nós, os atentos, né? Existem os distraídos, mas os atentos, eles vão aproveitar esta grande oportunidade, porque eu estou aproveitando. Até o dia 18, às 6 da tarde, eu vou trabalhar, como se não houvesse amanhã. Aliás, eu só vou trabalhar como se houvesse amanhã no dia 18. Porque aí haverá o amanhã, dia 19. Mas até lá eu estou firme, porque eu estou aproveitando cada dia na convivência desta agência. Entendeu? Então, enfim, quem fez essa pergunta, eu agradeço, eu recebo isso como um grande elogio e um ato de generosidade de verdade, porque vocês falam bem de mim, mas só eu sei como é difícil conviver comigo. Não é fácil. Não é fácil. Mas eu fico muito satisfeita de ouvir essas falas, né? É muito bom de verdade. Alessandra, em função do tempo, eu vou abrir para a Thelma e para o Henry Suzuki, né? Eu vou começar pela Thelma e depois o Henry Suzuki ainda tem uma pergunta, mas infelizmente nosso tempo é às 19h30. Mas eu estarei sempre à disposição, sempre que vocês precisarem. Eu serei ex-diretora, né? Como o Dirceu, que está aqui, e eu agradeço a ele tudo que ele entregou enquanto ele esteve à frente desta agência. Eu acho que cada um dos nossos diretores entregou, de fato, os melhores dias. E que bom, né, que a gente pode conviver. E enquanto eu puder contribuir, colaborar, contem conosco sempre. Eu sou apaixonada pela Anvisa. Isso é que é difícil. Mas então, eu estou à disposição. Leonardo, podemos esticar um pouco mais o nosso tempo hoje com a doutora Alessandra. Podemos, doutor?
Perfeito, porque realmente ainda tem um monte de gente aqui ainda Eu querendo... acho que não Já só tem gente podemos, levantando. como devemos, viu? Não só podemos, como devemos, Leonardo. Perfeito, então vamos aproveitar. Eu vou então inverter. Thelma, se você me permitir, passar a pergunta para o Henry Suzuki, depois voltar a você. Ok. Ok. Então, doutora Alessandra, primeiro, muito obrigado, né? Uma honra para a nossa academia tê-la aqui conosco, né? Falando com o professor Laura, a gente sabe, né, quanto que a gente estava esperando por esse momento também, né? Assim, uma grande honra. E parabéns por todo o trabalho, né? E eu acho que falo aqui, acho que em nome de quem está assistindo essa palestra aqui hoje, quando a gente percebe como uma pessoa é apaixonada por aquilo que faz, né? E quanto que a gente pode trabalhar pelo nosso país também. Vou aproveitar, né, que você comentou assim, poxa, é o setor produtivo, é o setor regulador, é a academia, a gente precisa fazer essa aproximação, né? E nós, como acadêmicos, né, não acadêmicos da academia, vamos dizer assim, a Academia de Ciências Farmacêuticas, que tem esse caráter também Sim. de reunir pessoas do setor produtivo, pessoas que atuam no meio científico, pessoas do meio privado, colegas que são servidores também. A gente, claro, né, acredita muito na importância dessa aproximação. Mas, assim, você que vive de dentro, né, assim, próximos passos, né, quais seriam possíveis próximos passos que você recomendaria para a nossa Academia de Ciências Farmacêuticas, aquilo que a gente poderia fazer? A gente está num momento muito importante de planejamento de ações da nossa academia, o Dr. Walker até está à frente do nosso planejamento. Que Né, bacana. falar mais. Mas eu gostaria de ouvir de você, né, que é alguém que vive a Anvisa, vive uma das agências reguladoras. Sim. A alta gestão precisa ter esse entendimento, então, fomentar isso na alta gestão. E nós temos, né, a diretora Meruzzi, ela é uma servidora da casa, ela é farmacêutica também, né? O doutor Barra é médico, a diretora Cristiane é médica, o doutor Alex, ele é advogado, mas ele veio, né? Ele esteve no Ministério da Saúde, então ele viveu bem esse momento de Covid, que eu acho que é uma grande porta, é esse tema. Agora, além da alta gestão da casa, a área técnica, os gestores das áreas técnicas, né? E mais, quanto mais se conversa e diz, porque um dos atores que pode cobrar esta aproximação é a sociedade. É muito legal dizer assim, nós somos um corpo técnico. Ok, nós trabalhamos com a ciência. Nós trabalhamos com a ciência. Quando você diz isso, você tem que trabalhar com a ciência. E a Anvisa, a expertise da Anvisa é conversar com quem faz ciência. Ela não faz ciência. A Anvisa não faz ciência. A expertise da Anvisa não é, por exemplo, criar métodos novos para processos produtivos. Ela não cria nada. Ela tem que entender como funciona para aplicar uma regra. E uma coisa que eu digo a vocês é o seguinte: cobrem este papel da Anvisa. Cobrem este comportamento da Anvisa. Cobrem mesmo. A agência, ela tem que ser acarinhada e cobrada na medida correta. Na medida correta. Quando a gente instrui capacitar um servidor com doutorado e pós-doutorado, é bem legal. Mas se você não oportuniza esse cara a estar dentro, não é visitar a fábrica. Gente, quem entra na fábrica... Você quer ver uma coisa? Existe uma RDC que é a RDC 50. Hoje eu tive uma reunião para falar disso. RDC 50, que fala o quê? Dos hospitais, tudo que diz respeito a serviço está ali na RDC 50. E é um tema do profissional nosso também. As pessoas nunca entraram no centro cirúrgico. Como é que elas podem dizer a metragem do centro cirúrgico? Não tem como.
viu uma blistadeira funcionando, como é que você pode dizer como tem que ser o POP da blistadeira? Quem foi da garantia da qualidade sabe disso. Para você escrever um procedimento operacional padrão, gente, quem trabalha em laboratório, dentro da universidade, você trabalha dentro de um laboratório, você não tem um procedimento operacional padrão para lavar a vidraria? Como é que uma pessoa que nunca lavou uma vidraria vai saber como lavar, com o que lavar, em que tempo lavar e para o que lavar? Difícil. Dentro da minha sala do ar-condicionado, ó, chuchu, beleza. Agora aplica isso. E uma coisa que eu acho que quanto mais a sociedade entender o que é esta agência, porque, gente, desculpa, o profissional da saúde não sabe o que faz a Anvisa, o Congresso está longe de saber o que faz essa Anvisa. Governo não faz a menor ideia. A Anvisa regulamenta 23,7% do PIB brasileiro. E ninguém sabe disso. Como assim? Eu tive que votar, no meio do Covid, uma norma para falar do que podia estar na lista do chá. O que pode ser chá? Honestamente, vocês acham que uma agência... Mas sabe por que isso acontece? Porque está na lei. Está na lei que a Anvisa tem que deliberar sobre uma lista de ervas que podem ser servidas como chá. Desculpa. É o que eu digo. A gente já sabe da castanha da Índia. Vamos falar de terapia gênica? Eu não estou dizendo que eu não tenho que olhar para uma fábrica, por exemplo, de antroposóficos. Tenho que olhar. Porque gente boa e ruim tem em todo lugar, até na nossa família. Então, tem dono de fábrica pilantra? Tem. Há coisas que a gente recebe lá que, olha, gente, chega a ser perverso. Vou dar exemplo. 3 fábricas. Quando eu conheci as mães metabólicas, eu fui atrás. E aí, haviam 5 fábricas no Brasil. Somente 5 fábricas. Essas crianças são alimentadas com fórmulas metabólicas, que chamam. Essas crianças não podem ter contato algum com, exemplo, proteína animal. E descobrimos uma fábrica no interior de um estado rico, que no tambor que eles faziam essas fórmulas para as crianças, que era distribuído pela prefeitura da cidade, eles preparavam o quê? Whey protein. Esse whey, para quem faz academia. As crianças davam entrada nos hospitais com chagas pelo corpo. Isso é possível? Então é isso. Onde está o risco sanitário? E aí, o que eu espero, e onde eu estiver, eu vou cobrar isso da agência. Eu vou cobrar. Isso é uma promessa. É o que eu digo aos meus. Papel não grita. A norma trabalha para mim. A norma tem que trabalhar para quem está fazendo. A norma tem que ter uma finalidade. Se o objetivo dela não está sendo cumprido, gente, desculpa, revoga a norma. Altera a norma, revisa a norma, queima a norma, pica a norma. Muda a norma. Porque aquilo ali é papel. Aí fica um setor inteiro. Vou falar aqui da RDC 134. Todo mundo aqui sofre. Para adequar o quê? Amlodipino. Vou fazer estudo clínico do AS. Não dá, gente, para. Não consigo. E ter que convencer o colega diretor que a gente tem que pautar isso antes de eu sair, porque eu quero resolver isso. Mas vamos lá, né? Tenho fé, dia 15 está aí.
Sim. Bom, eu conheço a Alessandra pelo tempo que ela tem na casa, são 3 anos, e vi, né, nesses 3 anos, o quanto ela teve que passar por esses aprendizados, que, como ela disse, ela estava num outro ambiente, que não era um ambiente regulador, mas ela teve que passar por esse aprendizado, e ela fez isso com maestria, ela fez isso com um carinho muito grande, principalmente com cuidado com as pessoas, e não só as pessoas que trabalhavam com ela, mas as pessoas que precisavam entender as normas que ela poderia aprimorar e cuidar na agência. E a gente pôde, ao longo desses 3 anos, entender que não é só a técnica, né, que faz as coisas, você precisa ter carinho, você precisa ter cuidado, precisa ter uma visão abrangente. E hoje eu estava até escrevendo aí escrevendo algumas ponderações para enviar para uma outra entidade, eu estava falando dos desafios. Eu acho que o desafio maior que a gente sempre tem, tanto como quem regula, quem trabalha, quem exerce a sua função, é criar um ambiente seguro, né? A gente precisa criar um ambiente seguro nas relações quaisquer que a gente faça, mas principalmente na agência, criar um ambiente seguro, onde seja possível trabalhar com o máximo de garantias, para que a gente possa fazer as entregas que a sociedade precisa no tempo em que elas são necessárias. Então, entre você definir aquilo que é necessário fazer e conseguir atribuir o tempo exato para que isso não deixe ocorrer no tempo certo, eu acho que esse é um conflito muito grande que a agência vive, e a Alessandra soube trazer, inclusive na questão da 348, eu estou falando do momento presente, né, de trazer para a realidade da agência um convívio que era mais do que necessário. Não podemos trabalhar com as normas antigas que se adaptam ao tempo, que não é esse tempo que a gente está vivendo agora. A gente não podia deixar morrer produto, a gente não podia deixar de ter produtos que eles não tivessem o registro renovado e nem pudesse deixar de trazer insumos que a gente precisava tão rapidamente para não ter falta de medicamento. Nós tivemos uma crise grande com a questão dos abastecimentos. Enfim, foram muitos e muitos momentos que durante os últimos tempos, então, se acirraram mais ainda, e a gente coloca à prova não só o entendimento da gente, mas o que está lá do outro lado, né? Fazendo a regulação, que simplesmente não pode só espelhar o que acontece no outro mundo, registra um produto aqui, automaticamente registra ali. Tem uma série de conflitos que precisavam ser dirimidos, fora os conflitos pessoais, fora as pressões que a gente sofre no dia a dia, porque a gente acorda todo dia e tem que respirar e tem que ver com o coração batendo, né? Quem é que te aperta, quem é que te dá alento, quem é que te afaga, quem é que te espizinha, enfim. Mas, olha, Alessandra, durante todos esses anos que a gente pôde conviver, eu tenho certeza de que muitos compartilham, né, desse meu entendimento, eu pude ver em você uma pessoa preocupada com o outro. E isso é muito importante, porque parece que é piegas, parece que é um clichê, mas não é, gente. Tem gente que não se preocupa com o outro, faz o seu, e deu, já fiz, e para por aí, né? Então, eu quero te agradecer em nome dos meus associados, no meu nome, principalmente, né, como pessoa, a oportunidade de ter conhecido você, de ter conversado, de ter almoçado junto, de ter tomado vinho, de ter chorado junto, de ter rido, de ter brigado. Isso aqui não é possível para resolver, não é possível, né? Então, eu sei que você não teve condição de fazer tudo, mas com certeza pode dar bons encaminhamentos. Tenho certeza também de que a oportunidade, né, que não se abriu para você continuar é para te dar outras oportunidades para fazer outras coisas. A gente vira a página e vai escrevendo outras coisas, tem outros legados para deixar. Então, enfim, eu quero só te agradecer pelo teu tempo, pela tua colaboração, pela tua vontade de ajudar, pela vontade de entender até onde as coisas poderiam ir, e pela humildade também de dizer, não entendo como é que isso é assim, não consigo fazer, sabe? Então, a gente, de vez em quando, tem que pedir arrego, né? E você soube fazer isso também. Então, assim, super obrigada, te desejo muita sorte, a gente ainda vai falar muito ainda, vai ter muita, não tem despedida aqui agora, né? Mas, enfim, quero, para quem está participando desse momento aqui com a gente, saiba que a Anvisa teve, sim, né? E uma grande diretora vai poder dizer isso vai estar escrito naquele trabalho que você pode entregar. É isso que a gente deixa, né? Eu costumo dizer que a gente não pode deixar alívio nas pessoas, a gente tem que deixar saudade, né? E essa saudade boa de saber que podemos contar com você durante esse tempo. Então, super obrigada, que Deus proteja você, abra seus caminhos, né? E o tempo de quarentena passa rápido, né? E logo, logo a gente vai estar se esbarrando aí, ó. Esse é o teu caminho, é o teu legado. Super obrigada, viu? Que Deus te abençoe. Eu que agradeço, né? Nossa, a Thelma, essa figura que a gente conhece, assim, eu tenho muito orgulho, né, de ter. Eu me lembro, assim, como foi. Porque quando a gente vê a Thelma Salles na revista, né, tão bonita,
e ela fala bem também. Então, assim, conhecer a Thelma, né? Ela esteve na minha sabatina, nunca vou esquecer aquilo, Thelma, muito obrigada. E você foi uma mulher com que eu me espelhei, de verdade, né? Não só na sua elegância de ser, mas de fazer. Você foi uma mulher à frente do seu tempo, você também deixou um legado, né? Onde não haviam mulheres sentadas à mesa, você já estava lá, então você foi sim uma precursora disso tudo que hoje eu estou podendo fazer. Então, quem tem que te agradecer sou eu, né? A você, a todos que estão aqui, né? As mulheres que me antecederam, Maria Cecília, que foi a primeira diretora, né, farmacêutica também da nossa agência. Então, muito obrigada. Não, assim, cada palavra, né, que chega assim, é muito carinho. E eu acho que se eu outro dia me perguntaram, mas como é que você conseguiu? Eu falei, gente, eu recebi tanto abraço esse tempo que não podia ser diferente, de forma alguma. Né? Então, assim, acho que o ânimo que vem, né, que eu desejo muito ânimo às pessoas e coragem, né? Mas o ânimo é necessário. Eu acho que veio daí, sabe? De saber que do outro lado tem vocês, tem essa turma toda, né? Tem os meus servidores, os meus que são são os meus queridos, sim, né? Estão sob a minha responsabilidade, não só os do meu gabinete, mas todos os servidores da casa, até aqueles com quem eu não concordo, mas saber que vocês também do outro lado estavam junto lá com a turma de vocês. Então, é isso que move, né, o mundo. É remar junto. Obrigada, muito obrigada por esse carinho. Muito bom. Obrigada a você, Alessandra. Obrigado. Vou fazer uma pergunta técnica para encerrar. Claro, querido! É do Dr. Serafim Branco, e é assim, como é o tema importante, eu vou aproveitar. Hoje não. A pergunta é a seguinte: tema, rastreabilidade de medicamentos. Houve a solicitação de vistas da senhora e da doutora Meiruzzi sobre a deliberação do tema. Sim. A doutora acredita que, diante das demandas da Anvisa, a mesma teria condições técnicas para tratar esse importante tema? Obrigado. Desculpa, porque eu estou num lugar que ainda tem barulho. Só fala para mim o finalzinho da pergunta. A gente pediu vista, aí a pergunta é se... A pergunta é assim: a doutora acredita que, diante das demandas da Anvisa, acho que em função das grandes demandas, né? A mesma teria condições técnicas para tratar este importante tema? Obrigado. É um tema que eu estou angustiada, né? A Thelma acabou de falar. Outras pessoas que estão aqui nos assistindo estiveram numa reunião que fizemos pela manhã. Eu pedi vista, porque eu me lembro muito bem, eu me lembro onde eu estava dentro de uma fábrica, quando eu soube que a agência teria que tratar deste tema, lá nos idos de 2008. E eu me perguntei, e é uma pergunta que eu me faço até agora, até que ponto a agência, fazendo o que faz, ela consegue contribuir com a rastreabilidade de produtos. Porque quando essa lei foi escrita, nós temos que deliberar sobre isso por conta de uma lei anterior à casa, anterior à Anvisa. E uma lei muito justa, né? Já que não havia Anvisa, tinha que ter alguém para cuidar de quê? Dos medicamentos, falsificação, roubo, medicamentos caríssimos, alto custo, né, que eram desviados e roubados, enfim. Então, era um tema complicado. Só que, gente, vamos lá. Isso já existe dentro das fábricas. E é um tema pesado porque, assim, a capacidade da agência de fazer gestão sobre esse tema, a capacidade das empresas internalizarem o entendimento da Anvisa, as proposições da agência, e aí eu vou citar aqui o SNGPC. Onde está o SNGPC? Onde está o resultado do SNGPC? Real. Real. O que foi feito com essa informação? Porque mandar a informação, e eu disse isso na reunião, e eu vou dizer aqui, a agência, às vezes, delibera sobre temas que ela não tem braço. Então, é uma discussão pesada. Eu pedi vista, sim, para poder acompanhar o tema. A diretora Meiruzzi está capitaneando, junto com o doutor Ronaldo Lúcio, essa discussão. Foram feitas 14 reuniões com empresas, né, para ouvir os CEOs e o impacto disso nessas empresas. Mas eu senti necessidade de chamar uma reunião com as associações. Acho que a gente tem que ouvir mais.
A gente vai trabalhar no tema, quer dizer, a minha última de qual é dia 15. Eu espero que até lá a gente consiga deliberar uma norma factível, uma norma coerente, responsável, uma forma, claro, que alguém não vai ficar chateado. Alguém vai ficar chateado. Alguém vai, com certeza. Com certeza. Mas o empenho é que realmente nós consigamos implementar. Houve uma fala hoje na reunião que eu achei muito interessante, assim, não perder o foco do objetivo desta norma. Então, e procurar a melhor forma de implementar isso. É o faseamento, vai ser por classe terapêutica, vai ser por linha. Estamos discutindo isso. Eu agradeço muito de ter tocado nesse tema, porque eu acho que sim, dentro da nossa competência, da nossa capacidade de gestão sobre as nossas normas, isso tem que ser monitorado e cobrado, não só pelo setor produtivo, mas como pela sociedade de uma forma geral. Infelizmente, eu vou ter que passar a palavra para o Henry. Eu já estendi todo o tempo que eu tinha. Tá certo. Doutor Olha, Leonardo Teixeira, doutora Alessandra, todos os presentes, né? Muito obrigado a todos. A gente vai fazendo o encerramento aqui da nossa transmissão, principalmente no momento gravado, mas eu gostaria de, antes da gente terminar a nossa sessão, vou pedir para que todos os aqui presentes, se possível, abram os seus vídeos, porque eu gostaria de pedir uma salva de palmas para a doutora Alessandra, não só querido, por essa sessão, mas eu acho que por toda uma história que tem muito tempo começou, vai ter muita história ainda para contar, doutora Alessandra, né, junto com a nossa academia, junto com o nosso país aqui, não é isso? Então, os presentes aqui eu vou pedir para que abra aqui as câmeras, né? Que aí vai ficar um painel aqui muito bacana também, para a gente guardar também como vou fazer um print. Desse o brinde nosso aqui com cafezinho aqui, Obrigada, né? querido. Eu estou aqui da Coca-Cola. E a Coca-Cola também. Bom, mas então, uma salva de palmas para a doutora Alessandra, por favor, né? Obrigada, querido. Para todos nós que estamos aqui trabalhando, investindo o nosso tempo, o nosso ânimo, né? Dividindo isso com os nossos familiares, mas eu tenho certeza, né, que a gente vai conseguir avançar e a gente vai conseguir atravessar esse deserto. E eu acho que para todos nós, e tomara que vocês entendam isso, né? A minha percepção sobre esse momento, por mais duro que esteja sendo, porque eu também tive as minhas perdas, por mais duro que esteja sendo, cada um de nós que está aqui, né, está desenvolvendo alguma coisa para que o melhor aconteça. Então, nós fomos brindados com esta oportunidade. A vida nos trouxe até aqui. Então, que nós possamos entregar o melhor, porque a vida confiou esse momento para a gente. Então, que nós também possamos confiar na vida, em Deus, e nos dias, e na nossa força, e que, com certeza, a gente vai conseguir realizar a melhor entrega para os nossos irmãos brasileiros, né? Para os nossos queridos brasileiros. É isso. Muito obrigada, doutor Lauro. Eu já era sua fã, agora sou uma fã apaixonada. Sempre que o senhor, vocês, Henry, muito obrigada pelo carinho, por tudo. Eu estarei à disposição sempre que vocês precisarem. Quem quiser mandar e-mail, se tiver alguma pergunta mais complicada que eu não atendi, pode enviar o e-mail, eu vou responder. E a gente vai se encontrar por aí, com certeza. Certamente. Ótimo, então. Mas eu vou passar a palavra para o professor Lauro Domingos Moreto, né, professor Lauro? Porque é o nosso presidente emérito para a gente fazer esse encerramento, então. Doutora Alessandra, foi um grande prazer tê-la conosco hoje. E eu queria agradecer ao Leonardo, que foi quem propôs o seu nome para vir aqui fazer a apresentação. E como castigo, aquele que propõe, ele fica com o encargo e o mico de ser moderador, né? De modo que... Mas se saiu muito bem, né? Se saiu muito bem ele, o Leonardo, o nosso Henry, que é o nosso grande animador, o nosso muito obrigado.
mas eu queria falar de que eu estou aguardando alguns dos nossos colegas para que, junto comigo, faça o convite oficial à doutora Alessandra para se incorporar como membro titular da academia. Nossa, que honra! Vamos fazer Sem de dúvida. público o convite. Sem dúvida, doutor Que Lauro. alegria! Ah, doutor Lauro! Quando for em ofício assinado pelo presidente. De modo Sem que, dúvida. vamos ver, eu acho que vou colocar todos os acadêmicos que estão presentes hoje, convidando a doutora Alessandra para se incorporar conosco. Querido, que alegria, que presente. Apoiado, doutor Lauro. Junto. Apoiado. Então, já tem uma adesão, o Henry bateu palmas, o Leonardo ficou feliz, então... Eu também. Todos nós, doutor Lauro. Jorge Costa também. A gente vai mandar ofício antes de você sair da Anvisa. Obrigada, querido. Tem uma frase de um amigo meu, diz assim, você vai sair de tal lugar? Eu falo assim, não nasci aqui, não preciso morrer aqui. Você não nasceu na Anvisa, não precisa morrer lá, de tal maneira que certamente estará conosco em alguma empresa, em alguma instituição, alguma associação, para colaborar. E vai se juntar a nós aqui da academia, que nós temos o nosso foco inovação. Ou seja, muita alegria. A gente só trabalha com inovação, com as fronteiras do conhecimento. Esse é o nosso foco de atuação. Então, a gente fica sempre fazendo eventos, estimulando aqueles que trabalham e se puderem ter algum suporte nosso, a gente vai fazer. Então, eu queria agradecer, registrar novamente o nosso agradecimento, também em nome do Acácio, que hoje, infelizmente, não pôde participar, mas certamente estará conosco em outros dias. Até um outro dia, um grande beijo e até outra vez. Um beijo emocionado. Muito obrigada a vocês todos. Parabéns. Obrigado. Então, vamos lá, são 19 horas e 57 minutos, a gente faz o final da nossa gravação agora.